Após a Segunda Guerra Mundial, o novo regime comunista na Romênia estava desesperado para impor seu controle. Eles viam inimigos em todos os lugares, reais e potenciais. E ao invés de eliminar esses inimigos, eles recorreram a outra coisa, uma brutal reeducação. O objetivo deles era quebrar o espírito dos prisioneiros e fazê-los renunciar às crenças, usando outros prisioneiros para brutalizarem uns aos outros. No vídeo de hoje, vamos analisar a história perturbadora do experimento de Pteste. Pode ser útil iniciar com uma breve explicação sobre o papel da Romênia na Segunda Guerra Mundial, para entender o medo do regime comunista. A Romênia entrou na guerra como um país neutro, mas após a anexação de seu território pela União Soviética, aliou-se à Alemanha nazista. Os soldados romenos desempenharam um papel significativo na invasão da União Soviética, embora mal equipados e mal treinados. A Romênia também participou do Holocausto, com até 400 mil judeus na Romênia sendo deportados para campos de extermínio. Em 1944, o Exército Vermelho em avanço já havia derrotado grande parte do exército romeno e invadido o país. Após um golpe liderado pelo rei Romeno Miguel I, a Romênia se juntou aos aliados e lutou contra seus antigos aliados nazistas pelo restante da guerra. Após o fim da guerra, a Romênia ficou firmemente sob a cortina de ferro soviética e sob a esfera de influência da União Soviética. Com a Romênia ocupada pelo Exército Vermelho, o rei logo foi forçado a instaurar um governo comunista e depois obrigado a abdicar. Outros partidos políticos foram banidos e uma enorme fraude eleitoral permitiu que o Partido Comunista assumisse o controle total. Apesar do apoio da União Soviética, o Partido Comunista era relativamente pequeno. A infinidade de partidos políticos na Romênia havia sido banida, mas seus membros ainda eram vistos como uma ameaça. O mesmo aconteceu com os fascistas que haviam participado do Holocausto ou tinham ligação com os nazistas. Partidos como o Partido Nacional dos Camponeses, o Partido Nacional Liberal e a Guarda de Ferro fascista foram considerados ameaças a essa nova ordem. O mesmo aconteceu com os monarquistas, membros do clero, estudantes e intelectuais. Qualquer pessoa que pudesse resistir ao regime comunista. O que se seguiu foi o encarceramento em massa de qualquer pessoa considerada uma ameaça ou que tivesse opiniões políticas contrárias ao novo regime. Dezenas de prisões e campos de trabalho mantinham milhares de prisioneiros políticos. Entre todos, os estudantes mais jovens eram os mais temidos pelo novo regime. Muitos tinham crenças nacionalistas, religiosas ou anticomunistas. Outros haviam desenvolvido suas próprias crenças políticas antes do comunismo e se recusavam a abraçar totalmente a nova ideologia. Para o regime, isso os tornava perigosos, mas simplesmente deter essas pessoas nunca seria suficiente. Era necessário encontrar uma nova maneira de fazê-los renunciar às suas antigas crenças políticas, de transformá-los, de torná-los inofensivos. E na prisão de Pteste, experimentos, tratamentos brutais e tortura foram usados para tentar remodelar uma geração. A princípio, essa prisão parecia com muitas outras prisões da Europa Oriental. Paredes grossas, barras de ferro, corredores úmidos. Mas em 1949, as autoridades romenas a transformaram em algo único. A prisão se tornou o local de um campo de reeducação. Dentro de Pteste, reeducação significava tortura sistemática, projetada para aniquilar psicologicamente os prisioneiros e reconstruí-los como servos obedientes do Estado comunista. O regime queria mais do que obediência. Eles queriam uma submissão interna total e criar em alguém uma personalidade comunista. A prisão era administrada por Alexandru Nikolski, um membro da polícia secreta romena. Alexandru já era há muito tempo membro do Partido Comunista Romeno e havia se juntado à polícia secreta soviética, a NKVD, durante a guerra. Durante a repressão política, ele liderou as prisões em massa de centenas de milhares de romenos e supervisionou muitas das prisões, incluindo Pteste. Mas o verdadeiro arquiteto do experimento foi um prisioneiro, um homem chamado Eugen Soakannu. Soakannu
havia pertencido à Guarda de Ferro fascista em sua juventude, mas mais tarde se alinhou com os comunistas. Ele era, segundo todos os relatos, um indivíduo violento, carismático e implacável, o instrumento perfeito para o regime. Sob a supervisão das autoridades prisionais e da polícia secreta, ele organizou equipes de detentos torturadores que brutalizavam outros prisioneiros. É isso que tornava a prisão de Pitești especialmente horripilante. Grande parte da violência não era praticada pelos guardas, era praticada por prisioneiros contra outros prisioneiros. As vítimas eram espancadas justamente pelas pessoas com quem antes haviam compartilhado celas, comida e ideais políticos. Companheiros foram forçados a se voltar uns contra os outros numa luta sombria pela sobrevivência. O processo de reeducação geralmente começava com o que os sobreviventes chamavam de desmascaramento externo. Novos prisioneiros eram interrogados sem piedade. Eles eram forçados a revelar todos os segredos que possuíam. Não apenas informações políticas, mas também detalhes pessoais íntimos. Eles tinham que citar amigos, descrever conversas, confessar pensamentos ocultos e trair qualquer pessoa em quem já tivessem confiado. Essas informações íntimas seriam então usadas para entender melhor como quebrar o prisioneiro. As surras eram constantes nessa fase. Os prisioneiros eram socados, chicoteados, chutados e jogados contra as paredes por horas ou dias seguidos. Os prisioneiros eram espancados até que seus ossos fossem esmagados. Alguns deles perderam dentes, audição e até mesmo a visão. Outro método envolvia posições de estresse e permanência, forçada em pé. Os prisioneiros eram obrigados a ficar imóveis por muitas horas ou a manter posturas fisicamente agonizantes. Se eles se movessem ou desabassem de exaustão, eram espancados novamente. Outros eram privados de sono por longos períodos de tempo. A comida era mínima, apenas o suficiente para manter uma pessoa viva, mas faminta e mal conseguindo funcionar. E o atendimento médico era quase inexistente. Mas essa tortura física era apenas o começo. A próxima fase foi projetada para destruir a própria identidade pessoal. Os prisioneiros eram obrigados a renunciar às suas crenças. Cristãos tinham que blasfemar contra o cristianismo. Alguns eram obrigados a parodiar batismos usando urina e a fazer orações que eram blasfemas e grotescas. Em alguns casos, até fezes humanas eram usadas no lugar da Sagrada Comunhão. Sobreviventes descreveram mais tarde cenas em que prisioneiros eram forçados a consumir excrementos humanos, lamber ou comer do chão por horas, ou espancar amigos próximos quase até a morte. Os prisioneiros eram obrigados a engatinhar de quatro, formando um círculo e continuando por horas a fio. Se caíssem ou parassem de exaustão, eram espancados, muitas vezes por companheiros de cela. Os prisioneiros eram obrigados a dormir em certas posições e eram espancados e punidos se mexessem enquanto dormiam. O objetivo não era crueldade aleatória. O regime acreditava que, uma vez que o prisioneiro traísse sua fé, se humilhasse e participasse do abuso de outros, ele ficaria psicologicamente preso. Prisioneiros que sucumbiam à tortura frequentemente eram obrigados a participar do abuso de novos detentos. Alguns eram informados de que, se participassem da tortura de novos prisioneiros, seriam libertados, mas a recusa significava mais tortura. Esse sistema destruiu a confiança dentro da prisão, porque os detentos já não sabiam se seus companheiros de cela eram vítimas, colaboradores ou ambos. Um prisioneiro já não se veria mais como inocente, ele se tornaria cúmplice. E uma vez que alguém se tornava cúmplice, ficava mais fácil de ser controlado. O verdadeiro horror da prisão não era a dor em si, era ser transformado em alguém capaz de infligir dor aos outros. Só restava aos prisioneiros esperar esse ciclo sombrio de violência. Não se deve esquecer o quão jovens eram essas vítimas. A maioria eram estudantes no fim da adolescência ou com pouco mais de 20 anos. Eles não eram líderes militares, endurecidos, nem revolucionários políticos experientes. Eles eram apenas estudantes universitários,
jovens professores ou seminaristas presos por causa de suas crenças, associações ou recusa em se conformar. Eram suas ideias que os tornavam uma ameaça. O regime comunista os via como matéria-prima, algo a ser destruído e reconstruído. Os experimentos de Pitești ocorreram entre 1949 e 1951. Durante esse período, 600 prisioneiros foram mantidos e submetidos a esses experimentos sombrios. Não se sabe quantos morreram, pois muitos registros foram destruídos pelo regime para encobrir. Muitos morreram devido à tortura brutal e aos abusos, sucumbindo aos ferimentos físicos. Outros tentaram escapar dos horrores da prisão, tomando medidas drásticas por conta própria. Com o tempo, rumores sobre a brutalidade se espalharam para além dos muros da prisão. Mesmo dentro do sistema comunista, algumas autoridades ficaram alarmados com os níveis extremos de violência. Em 1951, o experimento foi interrompido, mas o regime enfrentou um problema. Se os detalhes fossem públicos, o escândalo poderia prejudicar o Partido Comunista Romeno internacionalmente. As autoridades buscaram quem responsabilizar pelos experimentos. Em vez de reconhecer a responsabilidade do Estado em buscar uma solução para a vontade política, o regime preferiu culpar vários torturadores, entre os presos e Eugen Soaccano. A narrativa oficial afirmava que prisioneiros rebeldes agiram de forma independente, quando, na realidade, o experimento jamais poderia ter ocorrido sem a aprovação oficial e a cooperação da prisão. Alexandro visitou a prisão em várias ocasiões e viu de perto o tratamento brutal, permitindo que continuasse. No final, o objetivo era colocar toda a culpa apenas em Soaccano. Ele foi preso e interrogado enquanto o regime tentava obter provas de que ele havia agido sozinho e sem permissão. Durante o interrogatório, ele tentou implicar oficiais de alto escalão e sugeriu que o programa de reeducação havia sido autorizado pelas autoridades superiores. No entanto, essas alegações foram suprimidas. O regime não queria que a investigação chegasse à cúpula do regime. No julgamento, Soaccano foi falsamente acusado de ser um fascista que trabalhava para atrapalhar as boas ações do regime comunista e que tentava comprometer o regime ao retratá-los como monstros. Segundo relatos, Soaccano realmente confessou seu papel nos experimentos, mas o julgamento não procurou mais ninguém responsável. Ele foi considerado culpado de assassinato, tortura e conspiração e foi executado em dezembro de 1945. Em seguida, o governo romeno suprimiu informações por décadas e os sobreviventes geralmente estavam traumatizados demais para falar. Muitos temiam uma nova perseguição se algum dia falassem sobre o que aconteceu, tendo sido feitos tanto vítimas quanto agressores. Só em 1989 é que a violência escondida veio à tona. Ex-prisioneiros começaram a publicar memórias, dar entrevistas e registrar depoimentos sobre a tortura psicológica e física dentro da prisão. Esses relatos revelaram detalhes horripilantes sobre o chamado processo de reeducação. Um dos desenvolvimentos mais importantes após 1989 foi o acesso aos arquivos da prisão. Pesquisadores analisaram documentos remanescentes que mostraram que o experimento não foi apenas resultado de alguns detentos violentos. No entanto, muitos registros foram destruídos ou escondidos durante o período comunista, o que significa que algumas questões sobre responsabilidade permanecem sem solução até hoje. A própria prisão se tornou um local de memória. Exposições foram criadas para documentar as experiências dos prisioneiros e explicar como o experimento funcionava. Os visitantes da prisão agora podem ver celas reconstruídas e aprender muito sobre os métodos usados durante o programa de reeducação. Para os sobreviventes, preservar o local tornou-se essencial, pois muitos temiam que as próximas gerações pudessem esquecer o ocorrido. Diferente de muitos sistemas prisionais baseados em trabalho forçado ou execução, Pitești priorizava a destruição psicológica. O regime queria que os prisioneiros internalizassem tanto o terror que a resistência se tornasse impossível. Mas mesmo entre os sistemas prisionais brutais da Europa Oriental stalinista, Pitești se destaca por causa de sua intimidade.
As vítimas não eram números anônimos executados por oficiais distantes. Elas eram forçadas a participar da destruição física e mental umas das outras.